Olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem e nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, e nem à noite a lua. O Senhor te guardará todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Pai nosso que estás no céu. Solicita a secretária que faça a leitura da ata do dia 7 de agosto de 2012. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Celso. Senhor presidente, ainda em tempo, ainda poder justificar a ausência do vereador Maxwell, o mesmo se encontra ausente pelo fato de estar trabalhando em prol da comunidade de Rio Verde. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, 7 dias do mês de agosto de 2012, sessão ordinária. Aos 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presente, Celso Moraes, James Gonçalves Borges, Oduvaldo Ribeiro, Newton Lima da Silva, Maria José, Maxwell da Silva, Eliane Medeiros, José Henrique de Freitas, Luiz César de Castro Leão, Irã Mendonça Cabral. Presidente Celso Moraes, primeira secretária Maria José Guimarães Cabral. Ausente, Elias Rosa Cardoso e Elecir Perpétuo Garcia. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e dirigiu os trabalhos. Foi feita a leitura do salmo e oração Pai Nosso, que foram oferecidas para os vereadores da bancada do senhor prefeito municipal. Expediente. O vereador Luiz César de Castro Leão solicitou leitura da ata da sessão anterior. O senhor presidente informou que a secretária da Câmara não está presente devido a problemas de saúde e que a leitura será feita na próxima sessão. O vereador Luiz César disse que o presidente poderia pedir que outra pessoa fizesse a leitura e que o regimento diz que a sessão não se inicia sem a leitura da ata da sessão anterior. A seguir, não houve matéria de expediente. Momento. Destinado à apresentação de projetos de requerimento. O vereador Luiz César disse que não poderá iniciar sem a leitura da ata e apresentou os requerimentos de número 155 ao secretário de obras, solicitando o mesmo patrulhamento e cascalhamento da rua Tulipa, no Jardim Mondale. Requerimento 153, que solicita do senhor prefeito construção de escola municipal nos bairros Arco-Íris, Veneza e Maranata. Requerimento 154 ao governador do estado de Goiás, solicitando construção de uma escola estadual na região dos bairros Arco-Íris, Veneza e Maranata. Requerimento 156, solicitando ao prefeito municipal rede de esgoto no bairro Serra Dourada. O vereador José Henrique de Freitas questionou sobre o tempo em que o projeto poderá permanecer com vistas ou com líder da bancada. E qual vereador encontra-se com o projeto Transparência? O senhor presidente informou que o projeto encontra na Procuradoria da Mesa. O vereador Luiz César inscreveu-se em assuntos parlamentares e disse que o vereador Elecir Casagrande ficou de trazer denúncias ao plenário. O vereador James Gonçalves disse que o vereador José Henrique e Elecir Casagrande só ficam na conversa e cumprimentou o líder do prefeito. A seguir, o vereador José Henrique cumprimentou o líder do prefeito pela grande liderança. Disse que o vereador Luiz César, corrigindo, o vereador James Gonçalves disse que o vereador Luiz César está sendo traído da mesma forma que foi traído quando candidato a deputado estadual. Perguntou quem o apoia da assessoria do vereador José Henrique ou da diretoria do PMDB. Falou sobre a foto do candidato a prefeito que traz o candidato à vice em suas costas. O vereador José Henrique lembrou
que a foto que James referiu é que o vice-prefeito estará onde o prefeito não estiver, e quis saber onde está Demilson Lima, que foi rejeitado pelo atual prefeito. Perguntou ainda qual secretário do governo apoia qual vereador. A seguir, o presidente consultou a Comissão de Finanças e Justiça sobre o projeto de lei e solicitou sua devolução. O vogal da comissão, vereador Luiz César, disse que está em seu poder e que somente devolverá à mesa após a leitura da ata da sessão de ontem. E disse que é preciso determinar salários para o próximo legislatura, de prefeito, vice e vereadores, conforme a Constituição. Ordem do dia. Aprovado em segunda votação o projeto de emenda número 8/2012 à Lei Orgânica Municipal. O vereador Luiz César quis saber se usará assuntos parlamentares no dia de hoje, que se inscreveu dentro do horário, e questionou o senhor prefeito se sabe o que significa a palavra parlamento. O senhor presidente disse que a inscrição foi feita na sessão anterior pelo presidente Elias Rosa Cardoso e apenas o vereador Elecir Casagrande se inscreveu. E como não está presente na sessão, não haverá assuntos parlamentares. O vereador Luiz César disse que estão calando o plenário, e querendo que vereadores não usem a tribuna. Disse que a Câmara está virando chacota e que o homem público não pode calar, que foram escolhidos para representar o povo, e solicitou o registro de sua revolta contra o presidente da Câmara, hoje comandado pelo vereador Celso Moraes, cortando o direito de usar a tribuna. Diz que é um ato antidemocrático e que o presidente foi infeliz em sua atitude. O senhor presidente disse que está cumprindo o regimento interno. O vereador José Henrique quis saber qual ano está sendo analisado os balancetes que estão à disposição na mesa diretora. O senhor presidente informou que é balanço geral de 2009. O vereador José Henrique disse que o regimento interno diz que reserva, conforme o artigo, 15 minutos para assuntos parlamentares e que na sessão anterior terminou antes do horário regimental, e solicitou que o líder de governo traga a relação das casas do governo Minha Casa Minha Vida, conforme denúncia de Elecir Casagrande no mês de maio. O senhor presidente informou que as inscrições para assuntos parlamentares deverão ser feitas às segundas-feiras, antes de encerrar o expediente. O vereador Luiz César disse que fez emenda à lei orgânica para assegurar que o vereador use assuntos parlamentares às quintas-feiras, e que, devido à organização da casa, a lei desapareceu, e quis saber se usará da palavra na próxima quinta-feira, que ele próprio é autor da emenda, e que antes fazia uso de assuntos parlamentares. O vereador James disse que o vereador Luiz César precisa resolver as situações dentro do PMDB. O vereador Luiz César disse preocupado com a Casa de Leis e que é um direito usar a tribuna. O senhor presidente disse ao vereador Luiz César para inscrever-se no momento certo. O vereador Oduvaldo Ribeiro disse que pouco concorda com o vereador Luiz César, mas nesse assunto apoia o vereador. Consideradas visitas honrosas, ex-vereador Mará de Souza. Não havendo mais, o senhor presidente convocou para a próxima sessão e declarou encerrada a sessão ordinária. Em discussão, ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicita a secretária que faça a leitura da ata do dia 8 de agosto. Ata da sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, sessão ordinária, 8 dias do mês de agosto do ano 2012, às 10 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Rio Verde. Presentes na primeira chamada, vereador Celso Moraes, que convocou para a próxima chamada dentro de 15 minutos. Decorrido o prazo, feita a segunda chamada, e presentes vereadores Celso Moraes e Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Sob a presidência do vereador Celso Moraes, a sessão ordinária não foi aberta por falta de quórum e convocada para a próxima sessão no dia 9/8/2012, às 9 horas. Discussão, ata que acaba de ser lida, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordaram em permanecer a comissão,
Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, ainda há tempo, haja visto que eu pedi a palavra para apresentar o requerimento. Requerimento número 159/2012, sentido do senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. O vereador que abaixo escreve, depois de ouvir o plenário e cumprir as demais formalidades regimentares, requer de Vossa Excelência o envio de ofício à Superintendência Municipal de Trânsito, solicitando fazer um estudo para a construção de um semáforo na rua Osório Coelho de Moraes, com a antiga Rua Goiânia, com a Avenida João Belo, para colocar um sinal, senhor presidente. Ali é um inferno na passagem, é em frente à Caixa Econômica, e não tem como passar lá nos horários de Pix. Muito obrigado, senhor presidente. Franqueada. Não havendo consulto plenário, essas matérias adentradas são objeto de deliberação. Os vereadores concordaram em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Expediente. Ordem do dia. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura da redação final do decreto legislativo número 11. Decreto Legislativo 11/2012. Aprecia parecer prévio do Tribunal de Contas do Município. Fica convalidado o parecer prévio 99/2012 do TCM, que opina pela aprovação com ressalvas do Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2009. Sala das Sessões da Câmara, 10 de agosto de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, o decreto legislativo 11, a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem em permanecer como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei 115. Pela ordem, vereador Nilton Lamas. Senhor presidente, devido ao montante de requerimentos e projeto, eu gostaria que fosse dispensada a segunda leitura, da segunda votação, senhor presidente. Proposto do vereador quando pede a dispensa das matérias, a leitura das matérias em segunda votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 115 autoriza a adoção de imóvel que menciona. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 116. Os vereadores concordarem, permaneça como... A palavra está franqueada. Não havendo, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Em segunda votação e discussão, projeto de lei complementar 114. Os vereadores e a palavra franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários se coloquem de pé. Em segunda votação e discussão, o projeto de lei 117. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda votação e discussão, projeto de lei 119. A palavra está franqueada. Não havendo em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para perguntar o líder de governo, nosso grande liderança absoluta, o colega nobre vereador James, porque me perguntaram se ele tem informação sobre a conclusão do parque e do lago, e se ele viu a matéria que está contida na página 5 do Jornal Diário, que fala exatamente Parque e Lago dos Sonhos. Essa pergunta me ligaram agora de manhã, perguntando se eu tinha alguma informação, porque o jornal está aqui, e o jornal diz que a obra foi prometida, as obras foram prometidas para o final do ano passado, depois prorrogadas para o mês de julho, e até o presente tempo, até o presente mês, não tem nada que possa levar à inauguração. Então eu gostaria de saber, para que eu pudesse responder às duas senhoras que me ligaram, se ele, como líder de governo, se tem informação da conclusão, pelo menos do parque ou do lago, porque os recursos estão disponibilizados e está aplicando recursos que vieram do governo federal
e alguma parcela, a contrapartida do governo municipal, que é pequena, 10%. Então eu gostaria de saber, para que a gente pudesse dar essa informação. Eu falei, olha, infelizmente, vou perguntar ao líder de governo. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras Pela ordem, vereadoras. Tem outra sessão. Pela ordem, vereador James. Eu pedi pela ordem só Fazer uma para outra sessão. pedir que o vereador Zé Henrique passe meu telefone a essas senhoras, que com certeza eu irei levá-las até o secretário Sabino para responder esse questionamento. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e convoco para a próxima sessão extraordinária dentro de 1 minuto. Está encerrada a sessão.